Vamos lá. Só mais um instante aí, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Muito bem. Então, boa noite a todos. Iniciamos a nossa aula de hoje. Nós vamos falar inicialmente, sobre os conceitos de JWT. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, a partir de agora, é trabalhar com autenticação. Uma vez que nós criamos no nosso projeto, aliás, eu já ia me esquecendo aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso código nessa aula. E a gente pode alternar lá para esse nosso código. Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Isso, agora está legal. Deixa ele fazendo essa instalação, reinstalando aqui, essa atualização do Visual Studio Code, enquanto a gente inicia aqui. Então, o que a gente vai fazer é desenvolver a parte de autenticação na nossa aplicação. Para isso, a gente vai entender inicialmente esses conceitos de JWT, JSON Web Token, que é uma forma de autenticarmos APIs REST, que são os serviços que criamos comunicados por meio de JSON. Então, deixa eu ver se já abriu o código. Reiniciando aqui o VS Code. Vamos lá. Então, vamos dar uma destrinchada nesse material aqui, que eu preparei para essas aulas. Bom, uma das funcionalidades mais comuns em aplicações móveis ou web, então isso vale tanto para o React Native quanto para o React JS, certamente é a autenticação. Quando lidamos com a API REST, em nosso caso, quando criada com Node.js, é muito comum a utilização dessa técnica, JSON Web Token. Um token em formato de JSON. O formato de JSON vocês já conhecem, né? JavaScript Object Notation, aquela notação de objetos. Tá? Só um minutinho, pessoal, deixa eu encostar a porta aqui. Bom, além de validar o acesso do usuário, o token ainda consegue guardar algumas informações codificadas, como o ID do usuário, uma identificação posterior. Então, o esquema é mais ou menos esse aqui, ó, esse esqueminha aqui. Ó. Então, imagina que a gente criou lá uma rota chamada Sessions, do tipo post, obviamente, né? E aí a gente define lá no body da nossa, digamos que a gente esteja testando isso lá no Insomnia, ou então a gente cria uma telinha para o cara poder fazer o login, ele entra com o e-mail e com a senha. E aí o que a gente faz? A gente vai e submete a esse token JWT. Por meio dele, ele faz essas verificações. Tá? Tudo é assim, criptografado. Então, existe lá no JWT um header, existe o que nós chamamos de payload, que é um formato que a gente utiliza, e assinatura. E tudo isso é verificado no momento dessa autenticação. Então, se esse retorno for positivo, a gente prossegue com a autenticação. Se não, a gente já abandona por ali mesmo. Agora a gente vai ver como é que a gente utiliza isso aqui, esse conceitozinho aqui, desse
JSON Web Token lá na nossa aplicação. Para isso, a gente vai abrir aqui o nosso material e vamos falar sobre essa autenticação. Deixa eu ver se já abriu aqui. Pronto, aqui já abriu nossa aplicação. Vamos lá. Então, a gente vai implementar essa autenticação. Então, aqui tem um textozinho que eu acho que vale a pena, tá? A gente dá uma passada bem rápida para a gente poder entender essa ideia do token. É um dado criado pelo servidor e contém informações para identificar o usuário específico e a validade dele. Esse detalhe aqui é importante. Você pode estabelecer ou definir uma validade para o token. Esse token vai valer por uma semana, vai valer por um mês, vai valer por um ano, ou então ele vai valer indefinidamente. Isso aí fica a critério do desenvolvedor definir. O token conterá as informações do usuário, bem como um código. Então, informações do usuário, quer dizer, você vai colocar o que você quiser lá, bem como um código de token especial, que o usuário pode passar para o servidor com todos os métodos que suportam a autenticação, em vez de passar diretamente um nome de usuário e uma senha. A autenticação baseada em token é uma técnica de segurança que autentica os usuários que tentam efetuar login no servidor. Vai ser o nosso caso. Rede ou outro sistema seguro, usando um token de segurança fornecido pelo servidor. Já comentei com vocês que todos os bancos trabalham com essa estratégia de token. Uma autenticação é bem sucedida se um usuário puder provar a um servidor que ele é um usuário válido, passando um token de segurança. Então, além da autenticação tradicional, existe mais esse fator de segurança, que é o token. O serviço valida o token de segurança e processa a solicitação do usuário. Valida, depois processa a solicitação. Depois que o token é validado pelo serviço, ele é usado para estabelecer o contexto de segurança para o cliente, para que o serviço possa tomar decisões de autorização ou atividades de auditoria para as solicitações sucessivas do usuário. Eu também posso utilizar para efeito de auditoria, se eu quiser gravar, né? Todas essas tentativas e tal. Então, uma vez dado esse pontapé inicial aí, né, dos conceitos do token, vamos retornar aqui ao projeto. Então, retornando ao projeto, para implementar a autenticação do usuário, iniciaremos criando um arquivo chamado sessioncontroller.js, na pasta controller. Deixa eu alternar para o meu código, né? Espero que esteja tudo batendo direitinho, né? Vamos lá. Então, esse personagem aqui é novo para a gente, tá? Session Controller. Então, assim, o que nós já vimos até agora está tudo aqui no esqueminha, olha, tá? Só que agora a gente vai ver esses novos personagens aí. Você já vai ver um alt.js aqui e tal, né? Mas o que a gente tinha até esse momento era as rotas, nosso servidor, a nossa aplicação no raiz. Temos um index aqui dentro do nosso database, né, com as configurações do banco. A gente tem aqui aquela nossa migration. Esse database aqui é a configuração, né, para poder acessar o banco, né, a configuração para poder acessar o PostgreSQL. Aqui é o nosso modelo de usuário e o nosso controlador. Tá? Então, aquele esquema MVC que vocês já conhecem, tá? Modelo, visão e controle. Tá tudo aqui dentro. Ou melhor, desculpem, visão não, porque isso aqui é uma API. Né? Na verdade, o front-end que vai trabalhar com essa nossa API aqui. Tá? Bem, parece que tem alguém querendo acessar. Vamos ver o Yuri. Oi, Yuri, boa noite. Seja bem-vindo aí. Bom, então, vamos deixar aqui aberto o nosso código, aqui na nossa session, tá? Então, essa session aqui está completa, a gente vai desenvolvendo aqui a aplicação, lá no finalzinho já vai estar tudo pronto. Então, beleza. A gente inicialmente... detalhe importante. É claro que dentro do nosso package.json, eu vou mandar esse código para vocês, ele já tem essa biblioteca aqui, ó, essa dependência já instalada, já no package.json, que é o JSON Web Token. Tá? Então, a gente precisa fazer a instalação desse carinha aqui. Após a instalação, a gente já pode importar o JWT. Então,
Cara, isso aqui segue sempre aquela mesma analogia, tá? O que a gente faz? A gente depende de uma biblioteca de um terceiro, uma biblioteca externa, a gente instala por meio do Yarn, né? Yarn add a biblioteca e depois a gente importa essa biblioteca para dentro do sistema, dando aqui um apelido para ela, para a gente poder fazer referência a ela, né? Espécie de um objeto, né? No caso aqui, o JWT. Este JSON Web Token será o responsável por gerar o token que iremos utilizar. Inicialmente, obtemos o e-mail e a senha que deverão ser passados para a autenticação. Então, vamos ver se está batendo aqui na linha 7. Isso. Então, olha só. Então, o que a gente faz aqui? Olha, a gente vai pegar, né, quer dizer, o front-end vai passar para a nossa aplicação o e-mail e a senha do usuário. Tá? Então, seja lá uma telinha que o cara digita o e-mail e senha, ou seja pelo Insomnia, para você testar isso. A gente pega isso lá da requisição, rec.body, pegamos da requisição. Tá? Beleza. Então, é bom que a gente está sempre revendo esses códigos, né, pessoal? À medida que a gente vai desenvolvendo as aulas, né, e vocês tem todos esses códigos aí. Então, ó, o rec, né, tá vindo lá da requisição, e eu pego do corpo do body, que é o corpo da requisição, no formato JSON, né? Então, eu passo o e-mail, passo a senha. Beleza. Em seguida, verificamos se existe um usuário com este e-mail. Então, aqui a gente faz essa verificação. Ó. Novamente, né, a gente tem aqui a classe user, a gente usa aquele método find one, né? Vamos dar uma passadinha aqui para vocês relembrarem. Aqui no nosso model, né? A gente está usando aquela biblioteca Sequelize. O Sequelize tem a mesma analogia do Spring Data, que a gente falou com vocês, que é onde a gente tem aquele esquema do repository, onde tem todos aqueles métodos de pesquisa, de gravação, de alteração e tal. Então, da mesma forma que eu tenho lá no repository, do Spring, né? Spring Data, eu tenho aqui o Sequelize. Então, por meio do Sequelize, no módulo dele, aqui eu criei a classe URLs, estendendo o módulo, e a partir daí eu posso usar todos os métodos que esse módulo tem. Então, por exemplo, a gente está usando aqui o método find_one, para poder pesquisar, verificar se o e-mail existe. Então, se não existir, olha, erro, o usuário não existe. Tá? E eu aborto, porque isso aqui funciona como um middleware, né? Então, dou um return aqui e já sai fora. Não sigo em frente, tá? Bom, aí depois, caso não exista, retornamos, né, o status 401 não autorizado. Para fazermos a verificação da senha, iremos implementar um método do model, que é aquele arquivo users. Então, vamos lá no model. Aqui, ó. Aqui a gente vai implementar, aqui, ó. Isso aqui, não, deixa eu ver qual o método, esse check password, isso aqui a gente já falou na semana passada, nesse hook aqui. A gente vai ter esse check password, só para poder checar a password dele. Então, observem bem o seguinte, olha, esse check password vai receber uma senha e vai retornar assim, digamos, um valor booleano que vai representar se essa senha é válida ou não. Então, olha que interessante, pessoal, olha que interessante. Imagine que eu digitei uma senha 1, 2, 3, tá? Então, ele vai pegar esse 1, 2, 3 que o cara digitou lá, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquele bycrypt, que é aquele esqueminha que eu expliquei para vocês na semana passada, que é aquele encriptador, né? Ele é um objeto, ele tem um método compare. Olha só que interessante. Ele vai comparar a minha senha com a senha hash. Olha que barato. Que barato. E aí, se for igual, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Tá? Então, observem que eu coloquei dentro do users esse check aqui. Muito legal, né? Muito legal. Tudo assim automatizado, né? Bem bacana. Beleza. Então, esse método, check password, ele receberá uma senha do usuário e tentará se autenticar. O método irá comparar essa senha com a senha do banco. Por isso, deverá ser utilizado o bycrypt
o método retornará true se as senhas conferirem. Tá? Beleza. Em seguida, retornamos ao Session Controller. Então, vamos ver isso aqui. Vamos ver lá no Session Controller. Aqui, ó. Beleza. Então, eu estava aqui, né? Estava nessa condição aqui, que era se o usuário não existisse. Eu fiz um find one lá no banco, ele existe. Beleza, então ele passou. Agora, eu estou verificando aqui, ó, check password. Quer dizer, se o meu retorno for falso, né, eu estou chamando esse método e estou colocando essa negação para significar o seguinte: se ele retornar aqui falso, significa que a senha não confere. E aí a gente manda também uma mensagem, né, dizendo que ele não está autorizado e return para o cara por aqui. Agora, se ele passar, ele vai seguir em frente. Tá? Beleza, aqui a gente vai conhecer alguns detalhes importantes. Então, vamos lá. Por enquanto, está tranquilo, né? Lógica pura, né, pessoal? Lógica pura, né? Então, isso aqui é codificação muito simples, lógica pura, de se entender. Se o programa passar da linha 17, se passar, ó, na verdade, dessa condição aqui, né? É porque o e-mail foi encontrado e as senhas batem. A partir daí, nós retornamos os dados. Então, a gente vai vir aqui, ó. Então, eu pego lá do usuário, né? Eu vou e destrincho aqui em ID e name, né? Então, agora eu defino aqui essas minhas variáveis. E a variável token. Então, a gente vai ver um pouquinho mais embaixo aqui essa variável token. Vamos continuar aqui para a gente poder seguir aqui no material. Para gerar a variável token, utilizaremos o JWT. Com o método sign. Então, olha, esse cara aqui foi aquele objeto que eu criei lá em cima, quando a gente importou, vocês se lembram aqui, ó, JWT, que nós importamos. Agora ele já está entrando em ação. Estou usando aqui o método sign. O primeiro parâmetro do método sign, então vamos analisar isso aqui. Então a gente tem aqui, ó. Aqui você tem o método sign. Então, entre parênteses, tem os parâmetros. Então, tem assim, ó. Antes da vírgula, eu tenho o primeiro parâmetro. Depois da vírgula, eu tenho o segundo parâmetro. Termina aqui. Tá? Então, vamos analisar aqui esses dois parâmetros que eu tenho. Aliás, não, eu tenho três parâmetros, né? Eu tenho o primeiro parâmetro, tenho o segundo parâmetro e tenho um terceiro parâmetro. São três parâmetros que eu tenho aqui. Tá? Então, vamos lá. O primeiro parâmetro do sign será o payload, visto na aula anterior. Eu comentei com vocês, né? Quer dizer, naquele material que eu apresentei para vocês lá. Que são informações que iremos adicionar dentro do token. Então, a gente coloca, por exemplo, o ID do usuário. Então, aqui, ó, o ID do usuário. O segundo parâmetro do método JWT-Sign deverá ser um texto exclusivo e único. Aí, pessoal, o que acontece? Isso aqui tem que ser um identificador. Esse auth conf secret. Aí, o que acontece? Uma estratégia que eu aprendi a utilizar, e que é muito interessante, é um algoritmo conhecido como MD5, né, que é um algoritmo que gera para a gente um dígito verificador. Esse seria muito interessante para ser esse texto único. Então, para isso, podemos utilizar o MD5, o algoritmo de sintetização de mensagem. O MD5 é uma função hash amplamente utilizada, que produz um valor hash de 128 bits expresso em 32 caracteres. Então, é um conjunto grande de caracteres. E aí, o que acontece? Para você criar digamos, esse texto exclusivo, a dica é a seguinte: entra nesse site, eu coloquei, MD5 Online, aí eu coloquei aqui todo um passo a passo, tá? Para vocês entrarem, para vocês fazerem. Então, você clica no Crypt,
será retornado um token bem aleatório. Então, você clicou, ele trouxe um negócio assim, ó, tá? Um códigozinho todo exclusivo para você. Esse token será utilizado como segundo parâmetro do método sign, lá na linha 27. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. É isso aí, deixa eu ver aqui no código que tá. É isso aqui eu já fiz um pouquinho diferente. Isso aqui já está um pouco mais para frente do material, tá? Um pouco para frente da apostila, tá? Vamos considerar, então, primeiramente, que eu peguei um código original lá, porque aqui já tem uma jogadinha que a gente grava num arquivo, ALF. Vamos considerar isso aqui, tá? Aquele valor que a gente pegou originalmente aqui, ó. Peguei esse valor, joguei aqui, tá? E tem ainda o terceiro parâmetro. Esse token será utilizado como... Esse token não será infinito, ele possuirá uma data de expiração. Então, no terceiro parâmetro do método sign, a gente coloca uma data. Então, coloca aqui, ó, 7 dias. Expires, né? Expires in 7D. Aqui eu também coloquei lá num arquivinho interno, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vamos em seguida definir uma rota que irá acessar esse método do Session Controllers, lá na pasta SRC. Então, vamos lá. Então, a gente vai olhar lá no nosso routes, vamos ver se está batendo aqui. Aqui, ó. A gente criou aqui uma rota Sessions. Deixa eu ver se está batendo com o meu. Isso, está sim. Então, a gente colocou aqui, né? A gente importou, a gente criou o Session Controller lá no nosso controlador e a gente definiu uma rota para ele. Então, se o cara colocar na rota lá, colocar o caminho, a porta, /sessions, ele vai executar esse store que está aqui lá do controlador Session Controller, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Tá? Para testar o token, aí, aqui eu já utilizei o Insomnia, criaremos uma pasta Sessions, uma requisição chamada Create. Então, aqui, ó, Session Create. Isso aqui já é Insomnia. Passamos o e-mail e a senha e enviamos. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, o que eu estou fazendo? Ó? Eu passei aqui o e-mail, passei uma senha e, pum, send. Serão retornados os dados ID, name, e-mail e olha quem que foi retornado? O token. Este token será utilizado no futuro para garantir a autenticação. Vamos ver aqui no código. Exatamente isso, ó. A gente faz aqui, ó. Então, depois que a gente montou tudo direitinho, a gente já tinha o usuário, tinha o name, e a gente mandou retornar um objeto do tipo JSON, quer dizer, o has, né? Has, daqui o has, o método JSON, vamos retornar um JSON, a gente passa esses dados, o ID, o name, o e-mail e o token. Esse token aqui, olha só que interessante, olha. Ele vai pegar aqueles dados que eu passei e ele vai me retornar isso aqui, ó. Olha só que coisa louca. String que ele me retorna. Tá? Esse token será utilizado no futuro para garantir a autenticação. Observe que criamos uma nova pasta chamada Sessions, né? Eu já mostrei para vocês. Uma nova pasta. Eu não entendi isso que eu coloquei. Observe que criamos uma nova pasta chamada Sessions. Sessions. Não, a gente criou um arquivo, né? Essa não... O que eu criei foi um arquivo Sessions, né? Eu criei foi um arquivo. Eu estou achando que isso aqui deve estar mais para frente. Mas vamos lá. Isso aqui, pessoal, eu acho que... Não entendi muito bem isso aqui, não. Depois eu tenho que olhar o próximo código. Isso aqui não é pasta, isso aqui é um arquivo. Tá? É exatamente esse arquivo aqui que nós criamos, para a gente poder fazer esse trabalho. Tá? E ele retorna exatamente esses dados. Ó. Como resultado,
Ele retornou esses dados aqui para a gente. Tá? Só isso. Beleza. Tem que rever essa questão aqui de pasta, aqui, que eu achei meio esquisito. Acho que eu me confundi aí. Então, vamos lá. Para concluir essa aula, o segundo e terceiro parâmetros utilizados no método Sign serão colocados num arquivo à parte. É isso aí, é o que estava faltando ali. Ficarão no arquivo alt.js na pasta config. Beleza. Então, vocês se lembram que a gente pegou aquele texto único, né? Que a gente pegou lá no site MD5 e a gente colocou essa inspiração aqui. Então, qual que é uma estratégia assim, muito interessante que a gente utiliza? É criar um arquivo chamado alf. Esse arquivo aqui, ó, dentro da pasta config. E aí, o que a gente faz? Para não deixar fixo, a gente cria esse alf.js e a gente define. Isso aqui é formato JSON, né? Um objeto que a gente criou. E a gente tem essas duas propriedades, secret e spear in. Tem alguém querendo entrar, pessoal? Roberto. Boa noite, Roberto. Muito bem. Vocês já viram, né? O alf que nós criamos, tal. Então, agora sim, agora vamos ver o arquivo session controller. Então, vamos lá, vamos analisar esse códigozinho aqui. Session controller, que é o que a gente fez, né? Agora, eu acredito que só para verificar esses itens aqui, ó, que a gente agora já não está utilizando aqueles valores fixos, mas sim os valores que nós gravamos dentro desses arquivos, aquele arquivo alf, né? Com essas propriedades. Secret, spar in. Então, vamos ver aqui, ó, alf. Eu tenho secret e tenho spear in. Então, a gente tem aqui no session. Agora eu faço referência a eles, tá? E a gente importa ele aqui em cima, olha. Import, alt, config. É sempre assim, pessoal. A lógica é sempre essa. A gente cria esse objeto a partir... Agora aqui eu estou acessando um arquivo interno do meu projeto, né? Que eu passo o caminho de onde está esse arquivo. Está lá na pasta config. O arquivo é o alt.js. Diferentemente de quando eu busco uma biblioteca externa. Tá? Muito bem. Quando a gente trabalha com Java, é exatamente a mesma coisa. A gente importa algumas classes internas e a gente também pode importar algumas classes externas, de projetos externos. Né? Vocês se lembram que nós utilizávamos o Maven, né, para poder fazer isso, lá com Java. Então, aqui segue a mesma analogia, né? Só a tecnologia que mudou. E aí eu faço referência a esse alf.conf, agora, e aí eu coloco a propriedade secret spear in. Tá? E é exatamente isso que eu digo aqui, ó. Então, a gente vai substituir as linhas 28 e 29, os parâmetros agora com as propriedades secret e spear-in guardadas no arquivo alt da pasta config. É exatamente isso que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui eu só fiz uma listagem para poder concluir, né, essa aula. A gente só fez essa listagem de todos os códigos que a gente tem até aqui. Tá? Então, realmente, eu me confundi lá naquele material, que eu falei pasta, mas, na verdade, é um arquivo, né? Sections, não tem nada de pasta sections. Tá? Então, é isso. Tudo aqui. Esses são os códigos que a gente tem, né? E aqui, sempre lembrando de como é que você executa o bisuzinho final aqui, sempre lembrando como é que a gente executa. Então, o ponto alto dessa aula, vamos só recapitular aqui rapidinho, para a gente ver, é essa parte aqui, ó, que a gente implementou esse JWT dentro do nosso código, e aí nós definimos esses parâmetros, né? Implementamos alguns métodos de verificação, inclusive para poder checar a senha, isso é bem legal, né? Vocês viram aquele secret, né, que a gente implementou. A gente utilizou aqui esse MD5, que é um algoritmo muito interessante de criptografia.
tá? E aí definimos aqui os nossos parâmetros e tal. E o ponto alto mesmo da aula é exatamente o seguinte, olha, agora eu configurei o meu sistema o seguinte, olha, eu tenho esse caractere único e tenho essa data de expiração, ou seja, esse meu token, ele está associado ao usuário, tá vendo? Ao usuário. Então, o usuário, quando acessar o sistema, ele vai fazer essa verificação desse token, ele vai obter esse token e vai verificar a data de expiração dele. E aí, seja o Insomnia, ou seja, o nosso um front-end que a gente for utilizar, quando nós chamarmos essa rota sessions e passarmos esses dois parâmetros, ele vai fazer esse retorno. Quando ele fizer esse retorno, eu vou verificar a validade desse token, se esse token está correto ou não. Tá? Então, além da verificação da senha do usuário, eu também verifico a consistência do token que foi informado. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. A gente vai falar sobre o middleware de autenticação. Aqui a gente só tratou isso. O cara informou, eu validei a senha, verifiquei, opa, a senha tá legal? Tá legal, tá batendo? Se eu não quisesse usar token na minha aplicação, beleza, sem problema nenhum. Seria só não utilizar esse token aqui. Eu poderia utilizar só... A maioria dos sistemas tradicionais, né? O que eles fazem é só isso aqui, ó, ele para por aqui. Ele para por aqui, ele faz essa checagem aqui da senha, check password, verifica se a senha está correta, usando aquele algoritmo do Bcrypt, né? Deixa eu mostrar aqui no código, só para relembrar. Aqui, ó. O que a maioria das aplicações fazem é isso aqui, ó, é simplesmente isso aqui, esse código aqui da linha 14. Ele vai usar esse check password, que é aquele métodozinho que nós criamos lá no controller, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Esse métodozinho aqui, né? Que a gente criou, cheque pessoal, para poder fazer a verificação da senha. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Rapidinho. É isso aí. User. Isso aqui, ó. É aqui, eu estava procurando esse método. É isso aqui, esse check password. A maioria das aplicações, cara, só fazem esse tipo de verificação, que, assim, honestamente, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. A maioria faz isso. Eu já vi sistemas que nem criptografia utilizam, né? Uma coisa meio absurda. Mas, nesse caso aqui, você tem uma segurança muito interessante quando você usa esse Bcrypt. Você vê que ele já implementa, cara, ele já disponibiliza esse método compare, né? O Bcrypt dessa biblioteca aqui, ó, que ele compara uma senha que o cara digitou com uma senha lá do banco, já, né, criptografado. Então, ele verifica, olha, se está válido ou não. E aí você implementa, no caso aqui, a gente implementou dentro do controlador, para verificar se essa senha é válida ou não. Né? Pessoal, acho que deixa eu ver o horário aqui. Está cedo ainda, o pessoal do primeiro período está querendo entrar, mas vamos encerrar aqui a nossa aula primeiro. Então, só para a gente poder encerrar,
Então, o que a gente fez? A gente mostrou aqui a nossa senha, né, o check password, e onde nós implementamos aqui no Session Controller, tá? Que a gente vai fazer essa validação com ela. Só que a gente vai acrescentar esse ingrediente a mais, que é o token, que eu acho assim muito interessante, né? A maioria dos sistemas trabalham com isso. Ok? Bom, vou fazer o seguinte. Eu achei que eu tinha estourado até o meu tempo, o pessoal do primeiro período já está querendo entrar aqui na sala, mas a gente tem mais tempo ainda. Então, deixa eu vou encerrar a gravação e aí a gente vai, para não estender o vídeo, a gente vai entrar na parte de dúvidas, perguntas, comentários, tá bom? Então, deixa eu parar por aqui. É isso aí, pessoal.